Legal, já estamos de volta. Eu converso agora com a Bernadette Lauter, ela que é psicóloga. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, como vai? Inteligência emocional. Fala pra gente o que é essa expressão que muitos de nós lemos nos livros, né, de coach, de psicologia, de RH, enfim. O que é inteligência emocional? Sem dúvida, é um tema bastante divulgado ultimamente, né? Na verdade, foi um tema que ele se ampliou muito aí desde a década de 90, né, com o nosso querido Daniel Goleman, que foi a pessoa que trouxe o termo, né, inteligência emocional, mas dentro da psicologia ele já é estudado há bastante tempo. Então a inteligência emocional nada mais é do que essa nossa capacidade de lidar com as nossas emoções, né, e também lidar com as emoções dos outros. E muitas vezes as pessoas não entendem direito o que é uma emoção. Porque, e para a gente entender inteligência emocional, é importante a gente entender o que é uma emoção. Então, por exemplo, quando a gente vai no médico, no ortopedista, ele não pega aquele martelinho ortopédico, não bate no joelho. Pulo com o pé. Você sente ou não sente? Sim, claro. Sente. Aquilo é uma emoção? É uma sensação. É uma né? sensação, não é uma emoção, né? Então, peraí. Quando a gente pergunta para as pessoas o que é uma emoção, as pessoas às vezes respondem, emoção é o que eu sinto, e na verdade não é bem assim, né? Não é tudo que você sente é uma emoção. Na verdade, a emoção é aquilo que te põe em movimento, por isso o próprio termo, né, do latim emovere, que é colocar as pessoas em movimento, por isso que as emoções foram as emoções que nos trouxeram até aqui, né? Os nossos antepassados, o medo nos trouxe até aqui, né? Ficar em estado de alerta, que até certo ponto é positivo, né? Com e saudável. certeza. Se a gente não tem medo, não teríamos a preservação da espécie? Exatamente. Então, imagina os nossos antepassados, quando vivíamos ainda, né, na savana africana, se nós não tivéssemos o medo como a principal emoção, né? Não estaríamos aqui com certeza. Porém, com o passar do tempo, as pessoas perderam esse gerenciamento, né, das emoções. E hoje, em função de muito desenvolvimento de tecnologia, essa necessidade que você tem de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? Acaba que isso dificulta um pouco as pessoas olharem para dentro de si. Então elas estão muito voltadas para o externo e acabam dificultando, né, esse olhar interno. Então quando eu olho para mim, como é que eu gerencio as minhas emoções, como é que eu ajo, como é que eu reajo frente às situações da vida, isso é inteligência emocional. Deixa eu fazer uma colocação aqui, doutora, aí a pessoa pergunta e diz, mas está falando sobre inteligência, eu já sou doutor, já sou PhD, já sou formado, já viajei, já trabalhei, casei, já sou uma pessoa com uma boa vivência. Isso aí não tem nada a ver com inteligência emocional, né? Não, porque assim... E tem pessoas que já têm uma idade mais madura e ainda são emocionalmente... Infantis. Exatamente. Tem isso, não tem, doutora? Muito, porque as pessoas confundem muito a inteligência emocional com a sua capacidade cognitiva, né? E uma coisa não é necessariamente conectada à outra, né? Então eu posso ter um vasto conhecimento específico sobre determinado assunto, né? Mas eu não desenvolvi quando eu vou, por exemplo, e quantos líderes você vê assim, né? Quantas pessoas que têm aí altos cargos. É imaturo numa tomada de decisão. Exatamente. Quando envolve a emoção. Exatamente. É isso? Tem dificuldade de lidar com as outras pessoas, tem dificuldade de identificar, por exemplo, no seu time, aquela pessoa que é boa em determinadas coisas, porque todos nós temos talentos, É né? aquele técnico que acaba discutindo com os jogadores, Isso. enfim, né? É o seu gestor ou gerente, daqui a pouco nós vamos falar sobre gerência, né? É o gestor ou gerente que acaba brigando com o vendedor, porque o vendedor diz que você não ajuda, ele não tem aquela capacidade de saber a hora e o momento de ficar, muitas vezes, quieto também, né? Exatamente. Muitas vezes o silêncio fala Também. mais do que muitas palavras, sem dúvida. Então, agora, como é que eu desenvolvo a minha inteligência emocional? Ou como é que eu sei se eu tenho ou não tenho inteligência emocional? Primeiro, como é que eu vou saber se eu tenho? Primeiro, eu vou olhar para as minhas relações, né? Como é que são as minhas relações? Normalmente as pessoas dizem para mim que eu sou uma pessoa que é fácil de lidar, ou é uma pessoa, nossa, aquela pessoa lá é muito estupim curto, não dá para falar qualquer coisa com ela, que ela estoura, né? Ou então, as pessoas sempre estão dizendo para mim que você não tem paciência, ou você é uma pessoa muito difícil de lidar. Então, isso já é algo que pode
ser um grande indício de que você não tem inteligência emocional, né? E quando essa inteligência emocional não está desenvolvida a um ponto agradável, um ponto que seja necessário, digamos assim, para você ter sucesso na vida, você perde inúmeras oportunidades. Inclusive, eu estava vendo uma matéria, doutora, que tem muitas empresas hoje, profissionais da RH, que antes de analisar um currículo, analisam justamente a inteligência emocional da pessoa. Porque o profissional ele tem que saber hoje transitar muito bem dentro da empresa, né? Sim, sem dúvida. Mesmo que ele seja um extremo conhecedor dentro da sua área, ele tem que saber lidar e trabalhar, fazer com que todo mundo esteja um trabalho alinhado, não é isso? E hoje se fala muito, inclusive, da felicidade, né, dentro das empresas. Porque quando eu estou feliz, se o meu líder, por exemplo, ele consegue detectar que eu estou bem, eu vou, óbvio, desenvolver a minha atividade de uma forma muito melhor, com mais qualidade, né? E vou produzir muito mais. Então, hoje tem alguns estudos muito interessantes, estão chegando ao Brasil agora, sobre a felicidade no ambiente de trabalho, né? Por quê? Porque está se detectando que quando as pessoas são mais felizes, elas, com certeza, produzem mais. Doutor, nós né? falamos aqui do âmbito do trabalho, né? Sim. Mas dentro do âmbito familiar também pode ser falado nessa questão da inteligência emocional, no trato entre marido e mulher, esposa, filhos, dentro aí o pai imaturo, a mãe imatura, pode ser ainda olhado essa questão? Com certeza, a inteligência emocional ela é fundamental em qualquer área da nossa vida, né? Eu tenho uma demanda muito grande no consultório com relação a pais que têm dificuldade no relacionamento com seus filhos, casais que chegam a um momento das suas vidas, da sua relação que não conseguem mais conversar, não existe mais diálogo, né? Se é que a criança briga, porque hoje as crianças são incríveis, né? As crianças já nascem com o espírito encantado, né? Estão mudando bastante, Estão mudando. né? Então, e aí o que acontece? É a pessoa que, porque a nossa inteligência emocional, ela vem de toda a nossa história, né? Então é tudo por influência da nossa educação, né? Por influência dos locais onde a gente frequentou, por influência das nossas relações, né, atuais, porque nós recebemos influência do externo também, né? Então tudo isso faz com que a gente tenha um determinado nível de inteligência emocional. Doutora Laute, para a gente sintetizar, poderíamos dizer mais ou menos que a inteligência emocional é aquela telazinha através da onde a gente olha, aquele filtro, Isso. que cada um tem o seu? Claro, sem Não adianta eu dúvida. ficar dizendo para você é verde, não, é vermelho, é verde, porque você vai ver de um ângulo e eu vou ver do outro. Exatamente. A mesma coisa. Exatamente. É isso. Dentro da PNL, né, a gente fala sobre os filtros, né, que é a representação interna que nós fazemos do mundo externo. E aí o que acontece? Cada um tem a sua, de acordo com a sua história. Agora, é possível melhorar? Sempre é possível Pois melhorar. então vem a pergunta boa. Para quem está nos assistindo, tem como trabalhar essa inteligência emocional? Com certeza. Eu tenho como mudar essa telinha de tal maneira que eu possa lidar com as pessoas no dia a dia, seja em casa, no trabalho, na forma de ver a vida, num outro prisma? É possível, doutora? Sim, com certeza. Primeiro passo é eu ter o conhecimento, passa sempre pelo autoconhecimento das minhas emoções. Eu começar a observar como eu ajo, como eu reajo frente a determinadas situações. E quando existe uma reação minha que eu percebo, puxa vida, eu não deveria ter agido dessa forma. Quantas vezes não acontece isso com a gente, né? Poxa vida. Eu não deveria ter. O que foi? O que foi? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o que foi que me levou a agir dessa forma? Se eu tivesse contado até 10, né? Oxi, Exatamente. Já foi. E essa técnica do contar até 10 é uma técnica muito eficiente. Respirar, né? Como tivemos aí exatamente. há pouco, o Tai Chi. Fazer um movimento de Tai Chi, nossa, também Respirar. ajuda bastante, né? Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, eu entender como eu ajo, como eu reajo frente às situações da vida, né? A partir disso como é que eu posso fazer? Como é que eu posso gerenciar melhor? Porque os nossos comportamentos, é possível mudar comportamento? Sem dúvida, né? É uma escolha nossa. Agora, eu tenho que ter ferramentas adequadas para isso. E para isso eu tenho que entender a causa. Então, a partir do momento que eu entendo o que faz com que quais são os gatilhos, quais são as situações em que eu não sei lidar direito e que então eu ou explodo ou eu me fecho, né? Cada um reage de uma forma. Em qualquer fase da vida é possível então tratar e melhorar essa questão. Vida, É isso, doutor? Sem dúvida. Está vendo como na vida tudo tem solução? Para quem quer conhecer um pouco mais sobre inteligência emocional,
Doutora Bernadette Lautre. Eu Como é que tenho, faz? inclusive lá no meu canal do YouTube, vocês me encontram lá como Bernadette Lautre, lá eu tenho uma série de vídeos que fala sobre inteligência emocional e onde eu dou exercícios e onde no passo a passo você pode aprender um pouco mais sobre a inteligência emocional. Maravilha. E também, claro, vocês podem me acompanhar no Facebook, no Instagram, Bernadette Lautre, e nunca deixem também de procurar um profissional que possa te ajudar a você desenvolver mais a sua inteligência emocional. Afinal de contas, todos nós queremos ser mais felizes, Com não é certeza. isso? Doutora, muito obrigado, viu? Ok.